Você não é todo mundo, eu não sou sua mãe, mas você também vai ouvir isso de mim. Existe uma correlação entre a Bíblia e os investimentos que muitas vezes para nós cristãos passa completamente despercebido. A gente busca a palavra de Deus como um manual de conduta, como conhecer mais a Deus, mas muitas vezes a gente se esquece que ela também poderia nos ajudar em relação aos nossos investimentos, às nossas finanças, aos nossos negócios. E é justamente isso que eu quero te explicar nesse vídeo, passando para você o passo a passo do que a gente deve fazer com os nossos recursos financeiros e como a gente deve investir melhor usando princípios bíblicos e espirituais. Para ser bem sucedido financeiramente e nos investimentos, nós com certeza conseguimos utilizar a Bíblia como nossa base, como nossa fonte de entendimento e sabedoria. Salomão, por exemplo, nos ensina: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Eclesiastes 11, versículo 1 e 2, na versão NTLH. O que é importante ressaltar aqui é que existem várias outras versões bíblicas a respeito desse texto, e uma delas, por exemplo, é: lance seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai achar, reparte com 7, ainda com 8, e na verdade essa versão aqui ela é muito mais atualizada para os nossos dias, para que a gente possa entender de maneira mais clara e didática. Só que o que eu queria te dizer é que, pesquisando a respeito do tema, por que o autor, aqueles que escreveram a Bíblia nessa versão, relacionaram esse versículo e o pão ao dinheiro? E segundo alguns estudos que eu fiz, qual que era o intuito de Salomão a dizer para lançar o seu pão sobre as águas? É que naquela época as pessoas poderiam lançar a sua semente de trigo nos rios, para que eles fertilizassem essas sementes sem eles precisarem trabalhar, e esse rio faria todo o trabalho para eles sem com que necessariamente eles trabalhariam diretamente para que eles pudessem dar fruto. Então era basicamente uma renda passiva, eles lançariam as suas sementes no rio e esse rio faria todo o trabalho, trazendo depois os resultados depois de um tempo. No mesmo capítulo, no versículo 6, Salomão diz algo parecido: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela irá produzir, ou se as duas serão igualmente boas. Em outras palavras, Salomão está dizendo: planta de manhã, planta à tarde, faz o seu máximo, porque mesmo que você lance sobre os rios, mesmo que você plante de manhã, plante à tarde, você não sabe qual que vai dar fruto, então planta o máximo possível, porque algumas delas irão vingar, outras não, e aí você não dependerá de apenas uma fonte de trabalho, uma fonte de renda, você terá várias possibilidades de obter seu sustento. Então nesses 3 versículos, Salomão ele ensina princípios poderosos em relação aos seus investimentos, dizendo que você precisa diversificar, dizendo que eles levam tempo, e aí a gente vai se aprofundar muito mais no vídeo. E antes da gente continuar, eu já quero pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas, a mais cristãos que entendem que devem fazer bons investimentos e também devem ser prósperos na sua vida financeira. O que mais eu encontro hoje como assessor de investimentos são clientes desorganizados, pessoas que não param para entender quais são os seus objetivos, quais os propósitos para aquele investimento, quais são os riscos que aquele investimento carrega. Elas escutaram de alguém uma possibilidade, algo que seria bom para elas, e elas investem sem nem saber o porquê. E aí eu listei algumas coisas que eu já encontrei por diversas vezes na minha profissão. Os investidores, eles não sabem onde eles precisam chegar, ou seja, qual o montante de patrimônio que eles precisam acumular na sua vida. Eles não sabem por onde começar, eles não sabem quanto precisam guardar mês a mês ou por ano, e eles não sabem porque tem determinados produtos na sua carteira de investimentos, ou porque eles colocaram esses produtos ali, ou porque eles investiram naqueles produtos. Esses dias eu conversando com um cliente que chegou até mim, ele falou para mim: eu já invisto, já tenho algumas posições aqui. E eu falei: tudo bem, deixa eu conhecer qual que é a sua carteira, quais foram as suas decisões financeiras até aqui. E aí ele me mostra a carteira dele, ele tinha um fundo que estava atrelado ao Bitcoin e ele não tinha nem reserva de emergência, basicamente. Ele não tinha nada de liquidez e grande parte do seu patrimônio estava só colocado nesse fundo do Bitcoin. Nada contra, inclusive o Bitcoin subiu muito nesses últimos anos. Só que qual que é o problema? Se ele tivesse uma emergência e o Bitcoin tivesse afundado, como sobe muito e cai muito durante vários períodos, qual que era o problema? Ele ia resgatar um montante menor do que ele tinha investido. Então, como que alguém coloca na sua carteira um fundo de Bitcoin, sendo que ele não tem nem acesso a uma reserva de emergência na qual ele consiga resgatar ali a qualquer momento, porque ele precisa desse dinheiro para solucionar um problema? Então, não fazia sentido ele ter aquele fundo, não fazia sentido ele investir nesse produto.
E aí, pensando nesse caso, e até o que a gente começou falando desse vídeo, ele não diversificou a carteira dele. E ele colocou 80% do seu patrimônio em Bitcoin. Tudo bem que ele, dentro da realidade dele, ele tem uma certa estabilidade, uma tranquilidade financeira, mas não é assim que a gente deve lidar com os investimentos. Ninguém fala, mas eu vou falar. Os seguros deveriam ser o primeiro produto investido na sua realidade financeira. E eu vou te explicar o porquê. A Bíblia nos ensina que quem edifica a sua casa sobre a rocha passam por muitas adversidades, mas eles têm uma estrutura muito boa. E o que é ensinado no mercado financeiro hoje, basicamente, é você precisa construir 6 meses do seu custo mensal, você precisa ter, às vezes, até 1 ano daquilo que você tem de custo mensal guardado num fundo de liquidez para uma determinada emergência. Só que, na verdade, quando a gente se depara com um problema de saúde, com uma internação, quando você é autônomo é pior ainda, mas quando a gente se depara com algum tipo de acontecimento desse, essa reserva de emergência de 6 meses, 1 ano, ela vai embora em dias ou em semanas, porque todo o custo com saúde, o custo hospitalar com medicina, ele é muito alto. E os seguros eles estão aqui para cobrir esses custos em algum tipo de problema que eventualmente a gente passa. Então, às vezes você é um empresário, se machuca e não consegue trabalhar, e aí qual vai ser a sua fonte de renda? Às vezes você precisa ficar internado por alguma doença, e aí qual vai ser a sua fonte de renda outras vezes? Ah, Matheus, mas eu sou funcionário, ou eu tenho INSS, eu sou funcionário público, eu tenho algum tipo de proteção. Tudo bem, cada um precisa de uma certa realidade, mas os seguros eles seriam os melhores investimentos para que a nossa vida passe por qualquer tipo de crise, sendo respaldado financeiramente por um produto que a gente contratou para que, caso a gente tenha algum problema no meio da nossa construção de patrimônio, a gente não precise se desfazer da nossa reserva de emergência, dos nossos investimentos, para poder custear algum determinado problema que a gente passou. O segundo investimento é a reserva de emergência. Em Lucas 14, do 28 ao 30, diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, ele primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar essa construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Aqui Jesus está num contexto onde ele está ensinando alguns princípios específicos, mas ao mesmo tempo a gente pode trazer esse texto para um planejamento financeiro, onde a gente consegue falar: poxa vida, se eu precisar construir alguma coisa, eu vou precisar custear essa construção, e se houver algum problema, eu preciso ter para onde recorrer. A reserva de emergência, ela diz respeito a se você for um funcionário público, por exemplo, ou até alguém contratado CLT, você ter pelo menos 6 meses dos seus custos mensais num fundo de liquidez que vai te suprir caso você passe por algum problema. A partir do momento que você é um empresário, que você é autônomo, aí a gente fala pelo menos 10, 12 meses da sua vida, do seu custo mensal, você precisa ter num produto para que você resgate a qualquer momento. E isso é importante porque você fez as contas, você sabe quanto você gasta e você ficaria suprido até você poder se realocar num outro trabalho, até você se reestruturar financeiramente. Então Jesus ele ensina: faça conta, entenda, planeje, para que na verdade chegue num determinado momento você tenha o respaldo que você precisa para terminar aquilo que você começou. Em Lucas 16:10 a Bíblia nos ensina que a gente precisa ser fiel no pouco para que a gente também seja colocado no muito. E aí existe mais um tópico aqui para vocês, que é se pagar primeiro. Muita gente paga a conta de água, de luz, a fatura do cartão, abençoa outras pessoas e faz uma série de pagamentos, só que esquece que ela também deveria ser o primeiro alvo dos seus recursos financeiros. Então, muita gente passa a vida pagando os outros e não paga a si mesmo. E existe uma frase do Warren Buffett que ele fala assim: não invista o que sobra, pague-se primeiro, ou seja, invista primeiro, depois pague as outras coisas com o que sobrar depois dos seus investimentos. É mais ou menos assim o princípio que ele nos ensina. Então o que eu quero dizer para vocês é que existe uma necessidade de você ser disciplinado e pagar você mesmo e ser fiel naquilo que você está recebendo no hoje. Então não importa: Matheus, eu vou me pagar R$500 por mês, eu vou me pagar R$1.000. Comece se pagando, comece honrando aquilo que você produziu ao longo do mês. E depois você toma as atitudes de pagar aquilo que você precisa e os seus compromissos. Matheus, mas eu devo. Aí é uma outra situação. Mas eu estou dizendo que se você deixa para se pagar no último momento, você nunca vai ter dinheiro guardado, porque sempre o capitalismo nos dá um jeito de fazer gastar esse dinheiro.
E aí o outro ponto que eu queria trazer para vocês são as estratégias. E Jó 22:28 diz que determinando a gente algum tipo de propósito, a gente precisa ser firme, porque a luz irá brilhar nos nossos caminhos. E quando você estabelece estratégias, você tem parâmetro, você tem padrões do que você pode ou não fazer. Isso é muito importante porque se você escolher um determinado ativo baseado naquilo que é a sua estratégia própria, quando esse ativo cai, você fica feliz porque você pode comprar mais, você não se desespera. E muita gente, quando não tem uma estratégia, ela vende o ativo porque está todo mundo vendendo e esse ativo está sofrendo por um momento ruim, mas na verdade a gente precisa entender, por exemplo, que a Amazon ela chegou num momento onde 90% do valor das suas ações tinham caído. E se a pessoa gostava da empresa, entendia o negócio, sabe o que ela poderia fazer? Ter investido naquele momento, ter comprado a ação 90% mais barato e hoje ela teria um lucro absurdo. Mas quando que isso acontece? Quando no meio da queda, você ao invés de se desesperar, você fala, eu tenho uma estratégia, eu já criei o meu padrão de investimento, então eu não vou me desesperar, eu compro mais, eu espero, eu sei o que eu estou fazendo. Outra coisa é investir para o longo prazo. Eclesiastes 11, versículo 1, inclusive já leu aqui, diz respeito a gente lançar a nossa semente e com o seu tempo ela vai dar fruto. Então, nenhum investimento muda a sua vida de uma hora para outra, a não ser que você dê uma sorte ou uma atacada muito certeira. Mas, caso contrário, nenhum investimento muda a sua vida do dia para a noite. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que precisa haver um tempo, precisa haver uma constância nos seus aportes. E tudo isso que eu estou já trazendo para vocês, somado com o tempo, é o que faz a diferença nos nossos investimentos. E antes de ir para os próximos tópicos aqui, eu queria te dizer, se você quer investir melhor com esses princípios que eu trouxe até aqui, e tem mais alguns, eu queria que você me contactasse no Instagram para a gente bater um papo, fazer uma reunião, porque tudo isso é o que eu utilizo para atender melhor os meus clientes e fazer com que eles sejam bem-sucedidos nas suas carteiras também. Então, se você está interessado nisso, fique à vontade para me chamar no Instagram. Outro tema que muita gente não fala é a manutenção da sua carteira de investimentos. E Provérbios 27, versículo 23 diz o seguinte: cuide das suas ovelhas e do seu gado melhor do que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Salomão aqui está ensinando, conhece, saiba como as suas ovelhas estão, cuide deles, ela é a sua fonte de renda. E eu já tive casos que pessoas simplesmente esquecem os seus recursos. Às vezes eu ligava para falar, para tentar fazer a manutenção da carteira, apresentar uma boa oportunidade e simplesmente essa pessoa não me atendia, ela não olhava para a carteira dela e estava tudo certo. É por isso que os bancos deitaram e rolaram no Brasil durante muito tempo. As pessoas não valorizam o recurso que elas conquistam. Infelizmente é a minoria que se atenta aos recursos financeiros e como eles estão investidos. Eles não se preocupam em entender o que está acontecendo com as suas carteiras. E dentro desse princípio, Salomão nos ensina a cuidar muito bem daquilo que é a nossa fonte de renda. Sendo assim, é muito importante você acompanhar o que acontece com os seus investimentos. Não entregue a um assessor ou ao Deus dará e ver o que acontece depois de um ano. Acompanhe, seja criterioso, porque o dinheiro foi difícil de você conquistar. Então, é extremamente importante que você acompanhe da maneira correta. E Provérbios 28, versículo 22 diz o seguinte: o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. O que Salomão aqui ensina mais uma vez é que nós não devemos ser gananciosos ou querer ganhos estratosféricos da noite para o dia, porque isso trará consequências devastadoras para a nossa vida. Então é por isso que muitas pessoas estão se afundando em apostas, em jogos de azar, e por isso também que muitas vidas estão se perdendo porque elas querem se tornar ricos ou prósperos do dia para a noite. E não é assim que deve acontecer. O que eu quero te dizer é que existem muitas ciladas para o meu dinheiro e para o seu dinheiro. E esses princípios eles são extremamente importantes para te livrar de cada uma delas. Lembre daquele conselho que a sua mãe te disse: você não é todo mundo. Então você não tem que seguir o que outras pessoas dizem, o que a maioria está fazendo. Você tem que ter os seus princípios, as suas estratégias e investir biblicamente. A Bíblia nos traz parâmetros e nada melhor do que seguir essa sabedoria de Deus para nós, para que a gente tenha os melhores resultados possíveis. Deus abençoe e até o próximo vídeo.